Bom, eu quero dizer para vocês que, fundamentalmente, em relação ao tema que dá título à live, tem muita gente chegando agora, na minha concepção, o ataque existiu por parte dos russos, só que não foi um ataque contra objetivos civis, foi um ataque contra objetivos militares no porto de Odessa, que muito provavelmente podem ter ocorrido a partir do momento em que esse acordo estabelecido pode ter dado uma confiança para os ucranianos, essa é uma presunção, né? Aí sim é uma presunção, estou presumindo, eles tenham tentado um movimento militar ali, ainda que de pequena monta, e os russos imediatamente tenham atacado. Agora, o ministro da Defesa da Turquia disse que isso não vai impedir a realização deste acordo. Eu duvido que esse acordo prospere. Posso estar completamente enganado, mas eu acho que pelo menos vai haver muita dificuldade para que as exportações de grãos, para que as exportações de fertilizantes, para que as exportações de derivados de combustíveis, que elas possam ocorrer utilizando os tais corredores humanitários. Eu vejo com muita dificuldade a possibilidade de que isso seja implementado, gente. Eu tenho essa impressão, tá? E eu vou repetir, intuitivamente também, eu imagino que se determinados poderes levaram o mundo a uma conflagração desse tamanho, que sempre está nos colocando aí à beira ou à margem de concorrermos para o risco de um conflito nuclear. Vocês acham que essa gente boa, esse pessoal bacana, esse pessoal bonzinho, vai permitir que tudo volte ao normal, que não haja problema nenhum, que os grãos voltem aos preços anteriores, que os fertilizantes também tenham uma relação de oferta e demanda apropriada? Eu não confio nisso. Eu não confiaria nisso. Eu não dormiria tranquilo imaginando que isso vai acontecer. Não acho, tá? E acho que o que está acontecendo agora no Porto de Odessa, muito provavelmente é movimentado por essa situação que tem muita gente que não quer que o conflito sequer seja, de alguma forma, diminuído. Então, para que a gente fale num apaziguamento, eu acho que ainda vai muito longe. Vai muito longe. Aí. O Júlio César Guarnieri está dizendo o seguinte: boa tarde, Júlio. Recebi vídeos direto de Odessa. Os ataques foram em rebocadores e pequenas embarcações militares. Esses foram atingidos. O Anderson Costa diz o seguinte: a Terceira Guerra já começou, falta oficializar. Eu acho que nós estamos muito próximos disso. Obrigado, Arcanjo. Obrigado pelo comentário. O Gilberto Santos coloca: Anitablião, Erdogan está saindo vitorioso nesse jogo geopolítico, ele está se destacando mais que o Joe Biden. Mas ele vai ter problema, Gilberto, porque ele está... Eu acho que assim, a grande questão não é nem tanto como ele consegue ou não levar a Rússia. O grande ponto que vocês têm que olhar hoje é o Irã. O outro grande ponto a ser observado, até porque a Turquia tem uma aliança muito forte com o Paquistão, é a Índia. A Índia não vai... Aderbal, um abraço aí para a Holanda e todos que nos acompanham daí. A Índia não vai admitir que qualquer mudança geopolítica, geoestratégica possa afetar a Índia, que será em 2050 o país mais populoso do mundo, de longe, e muito provavelmente caminha para ser a maior economia no curto prazo, curto, médio, dependendo de como vocês entendem o tempo histórico. Eles não vão admitir que as suas rotas de comércio sejam afetadas por uma expansão do poder do eixo Turquia, Azerbaijão, Paquistão. Então, o grande problema para o Erdogan e suas ambições, que eu não chamaria de panturquismo nessa altura, porque todo mundo que está nas ex-repúblicas da Ásia Central, todo mundo que está no Cáucaso Norte russo, diz que não existe essa história dessa cultura do panturquismo. Isso nos foi incutido por desinformação. Tá? Se existem alguns vínculos étnicos, se existem algumas associações, ok. Mas se você pegar o que o Léo Russo fala lá do Quirguistão de Bishkek, você tem mais gente falando russo do que gente falando kirguiz. O que o pessoal que nos dá informação do Cazaquistão diz? Que tem mais gente que fala russo do que fala cazaque. Isso não é só nas grandes cidades, inclusive em pequenas cidades. Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que vai haver muito problema para o Erdogan no sentido de que os interesses expansionistas da Turquia vão colidir, ou já colidem, com os interesses dos iranianos e com os interesses da Índia. E eu, se fosse o Erdogan, estaria muito mais preocupado, inclusive, com a questão da apropriação de qualquer tipo de choque com o interesse da Índia. Porque a Índia, que deve ir para 1 bilhão e 700 milhões de habitantes em 2050, que ainda tem todo um processo para fazer, tem um percurso importantíssimo
a ser ainda efetivado por parte da sociedade indiana. Assim como os chineses o fizeram, processo de urbanização, de aumento de renda per capita, de escolarização, de inclusão da sua população com poder de compra no mercado. Então, quer dizer, eles vão vir com muita demanda de grão, eles vão vir com muita demanda de commodities, de recursos energéticos. Eu acho que quando a Rússia faz uma transferência do seu fluxo de gás, do seu fluxo de petróleo, do seu fluxo de minérios, do seu comércio, do eixo da Europa para o eixo oriental, ela pensa não só na China. Todo mundo pensa, mas a Rússia está tranquila porque estabeleceu em 4 de fevereiro desse ano, naquela visita do Putin para o Xi, um pacto com a China extraordinário. Alguns olham um pouco mais e dizem, o RIC, é o Rússia, Irã, China. Tá? Mas eu não negligenciaria. Tá? Um abraço para o Jacinto, Naná. Um abraço para o Jacinto. Obrigado pela presença. Eu não negligenciaria o interesse da Índia. E acho que o Brasil deve pensar, e tenho falado muito sobre isso com muita gente aqui no Brasil, em diversos setores, não vou entrar em maiores detalhes aqui, talvez tenha até algumas pessoas nos assistindo, que o interesse da Índia pelos commodities brasileiros deve concorrer, inclusive, para que nós pensemos se esses recursos, que inevitavelmente entrarão no país, não devam ser, de alguma forma, carimbados para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a construção da matriz tecnológica aqui. Tá? Porque é o que nos diferenciou da China, é o que nos colocou para trás em relação ao PIB chinês nos últimos 40 anos, foi a incapacidade da geração de matriz tecnológica. A matriz tecnológica é verdadeiramente emancipatória. Tá? É verdadeiramente emancipatória. A grande soberania, o discurso sobre a soberania, claro que os símbolos nacionais são importantes. Claro que a defesa da Amazônia é condição sine qua non, é condição importantíssima. Agora, o grande discurso da soberania deve versar sobre a construção de matriz tecnológica. Matriz tecnológica é o seguinte, não tem essa de embargo, nós temos 8.511.000 quilômetros quadrados, somos um continente, um país continental, de verdadeiramente dimensões continentais. Então, qual é o grande problema de sofrermos embargos? O problema de sofrermos embargos é a falta da matriz tecnológica, da química fina, da petroquímica, do catalisador, né? Então, eu acho que nós temos que olhar para isso, pessoal. Nós temos que olhar para a construção, com base nas necessidades da Índia e da China, nos próximos anos, inclusive de commodities, e commodities agrícolas, do setor sucroalcooleiro, do setor suco de laranja, açúcar, proteína animal, soja, trigo, milho, cevada, enfim, e por aí vai. Nós temos que olhar que esses recursos inevitavelmente entrarão no país, mas eles devem ser bem apropriados para a construção da matriz tecnológica. É o sujeito gastar bem o dinheiro que ganha, tá? Eu vejo dessa forma e eu acho que a gente tem que olhar para essa nova dinâmica do mundo, que também, de alguma forma, depende do desfecho do conflito na Ucrânia, mas não apenas do desfecho no conflito na Ucrânia. Quando a gente olha para a Índia, entendendo que a Índia suplantará em relação à população e em relação também às suas necessidades, naturalmente, porque você vai ter uma população que não só é gigantesca sob o aspecto numérico, em número absoluto, como você vai ter paralela, concomitantemente, você vai ter um desenvolvimento de um aumento de renda per capita. Eles vão ter que produzir muita riqueza. Eles vão demandar muita coisa. Ou seja, o sujeito que hoje come mal na Índia, daqui 30, 40 anos, muito provavelmente, ele vai comer melhor. Daqui 20, 30 anos, muito provavelmente, ele vai demandar mais trigo, mais cevada, mais soja, mais enfim. Então, eu acho que é para esse mercado que nós temos que olhar. E, naturalmente, felizmente, no seio do BRICS. Felizmente, no seio do BRICS. Tá?